Então, pessoal, dando sequência, a gente tem agora o ciclo G72, tá? Que é um ciclo de desbaste transversal. O que era o G71? Vou até anotar aqui para vocês. O G71 era um ciclo de desbaste longitudinal. Tá? Então, isso que a gente tinha, o G71 e o G72. Opa, o G71 e o G72. O G72, em vez de fazer o desbaste longitudinal, né, tirando o material, ele vai tirando, tipo, faceando, fazendo vários faceamentos. Ele vai fazendo esse desbaste. Não é muito utilizado, tá, pessoal? Não é muito utilizado. Mas existe, né? A gente usa mais o desbaste longitudinal. Existe esse transversal. Tá? Então, como o G71, ele é programado em dois blocos subsequentes, né? Lembra, o G71 tem uma linha, onde ele dá o U e o R, e depois tem uma linha onde diz o bloco, o sobremetal, o avanço, né? Então, são dois blocos. O primeiro bloco do G72, ele usa o W, profundidade de corte durante o ciclo, quanto ele vai retirar de material durante o ciclo, e o R, que é o afastamento, né, do eixo longitudinal para o retorno ao inicial. O R é o mesmo, tá? Nosso famoso R2 ali, que a gente bota 2 milímetros de distância, né, esse retorno. E o W, então, é a profundidade de corte durante o ciclo. Beleza, essa é a primeira função. G72, U, W e R. Beleza. O segundo bloco da função G72 requer agora o P, o Q, número do bloco que define o início do perfil, mesma coisa que o G71, e o Q, número do bloco que define o final do perfil, mesma coisa que o G71. U, sobremetal para acabamento no eixo X, mesma coisa que o G71. W, sobremetal para acabamento no eixo Z, também, mesma coisa que o G71. E o avanço, o F, avanço de trabalho, mesma coisa que o G71. Daí vocês devem estar se perguntando, né? Mas então qual é a diferença entre o G71 e o G72? Né? E já vou mostrar para vocês o G73. Tá? Então, o G71 é isso aqui, né? Opa. Aqui, ó. Desbaste longitudinal. Tá vendo que está sendo feito o desbaste, ó, na longitudinal. Vou voltar aqui do início. Então, uma pecinha, né? E o desbaste vai ser feito na forma longitudinal. Esse pontilhado, digamos que é o material bruto, né? Então, é feito aí o G71. Ele que, com base nos dados de perfil, né? Nos dados que tu indica no ciclo G71, ele escolhe a melhor trajetória, né? A trajetória otimizada. Lembra que a gente fazia isso com G01, G02, G03? E tudo na mão, né? Agora vem, ó, o G70, aí dá o acabamento. E deu. Acabou. Tá? Esse, então, é o G70 e G71. O G72. Deixa eu passar um pouquinho. G72 é isso aqui. Olha só. Observe que ele vai fazendo a peça faceando. Esse é o desbaste transversal. O G71, desbaste longitudinal. Vocês observaram que esse fica só transversalmente. O outro era longitudinalmente. Não tenho uma informação de qual dos dois é o mais rápido. Tá? Isso depende muito da velocidade de avanço que tu colocar, né? Não sei. Opa.
Agora, pessoal, o G73, que vai ser o próximo que a gente vai ver, tá? Então, olha só. Uma peça também poderia ser feita tanto com o G71 quanto com o G72. Tá? E aí ele opta por fazer o ciclo G73, que a gente chama de ciclo paralelo ao perfil. Olha só, ele faz um desbaste sempre paralelo ao perfil. Ó. Ele vai tirando em toda a superfície. Então, para que isso é mais utilizado, esse ciclo? O G73. Vou botar novamente aí. Ele é utilizado, por exemplo, tu já tem uma peça que veio, sei lá, de uma fundição, ela já tem um perfil pré-estabelecido, e tu quer só dar uma tirada de material para deixar elas nas dimensões corretas, mas ela já vem num perfil pré-pronto. Então, tu usa o G73, que ele não vai ficar perdendo tempo tirando material onde não tem. Tá? Então, aí outra opção, G73, ó. Ele só vai tirando em toda a parte. Tudo junto, sempre seguindo o perfil da peça. Então, G71, G72, G73. Todos esses são, então, ciclos de desbaste. Tá? Então, G71, G72, G73. Tá? Aqui tem o exemplo do G71, G72, quer dizer, nós vamos fazer ele, vou colocar lá no Web Simulator. E tem o G73. Vou mostrar primeiro, então, esse exemplo do G72. Está aqui o exemplo, essa peça. Isso aqui é o exemplo do manual do torno, tá? Então, Ctrl C. O nome do ciclo G73 é ciclo de desbaste paralelo ao perfil final. Era 80 a peça, né? Então, vamos botar aqui, dimensão 160. Beleza. Tá? Então, tá aqui a peça que foi colocada lá que estava lá. E aqui, ó, então tá o ciclo, né? Eu só copiei lá do manual e coloquei aqui. Então vai aqui, ó. A gente só vai agora retirando, entendeu? Ó, quando a gente retira, observa o comportamento diferente, né? Tá? Observem que é bem diferente dos outros que nós tínhamos. Aqui é paralelo, né? É transversal. Beleza. Tá? E o ciclo G73? E o ciclo G73? A gente tem o ciclo automático de desbaste paralelo ao perfil final, como eu tinha falado para vocês, tá? Tá aqui. O G73 permite a usinagem de desbaste completa de uma peça, utilizando apenas 2 blocos de programação. Tá? Aqui, ó, olha a observação. A função G73 é específica para materiais fundidos e forjados
pois a ferramenta segue sempre um percurso paralelo ao perfil final. Então, aquilo que eu falei, é interessante utilizar esse ciclo para ferramenta, para peças que já tem um perfil pré-estabelecido, que venham de um processo de forjamento ou de um processo de usinagem anterior, fundição, tá? Então, é interessante fazer isso aí. Função G73 requer UWE, tá? Observe que a G71 e a G72, elas têm só duas letras, né, que a gente tem que colocar. Então, direção e quantidade de material a ser removido no eixo X por passo. W, direção e quantidade de material a ser removido em Z por passe. E R, número de passes em desbaste. Tá? Como é que calcula o U e o R? Tem uma fórmula pronta aí. Que saco isso. Tá aí. Putz. U, excesso de material no eixo X, por exemplo, a gente sabe que tem 2 milímetros de excesso de material, sobre metal para acabamento, digamos que seja 0,1 milímetros, e número de passes, 2 passes. Tá? Aí tu faz esse cálculo, tu coloca o U e vai colocar nessa forma. O W é a mesma coisa. O W é o excesso de material em Z, o sobremetal em Z e o número de passes. Tá? É a mesma coisa. Então, vocês têm que fazer esses cálculos para o U e o W e colocar na fórmula assim. Ah, professor, e a segunda função? Né? São duas linhas. Segunda linha. Nossa característica, né? Linha característica do GSTD1, GSTD2, GSTD3. P, bloco que inicia o perfil. Q, bloco que define o final do perfil. U, sobremetal para acabamento no eixo X. W, sobremetal para acabamento no eixo Z. E o F, o avanço do trabalho. Aqui tem outra peça, né? Aqui, ó, G73, G73. Tá? Todas elas, pessoal, G71, G72, G73, elas trabalham em parceria sempre com o G70. O G70 é o acabamento para o 71, 72, 73. Tá? Então, vamos fazer o exemplo aqui do G73 agora. Pediram ali. Deixa eu copiar, então, porque ele é uma imagem, né? Ó, copia aqui. Vai lá no SSLC, no simulador da web e cola. Tá aí, ó. Feito. Esse não vai dar para ver diferença, tá, pessoal? Ó, ele é igual ao G71, né? Se eu fizer a simulação aqui, né? Que eu faço a simulação apagando, né? Mas né, dá para ver diferença entre o 71 e o 72, que é o transversal, e o 71 e 73 não consegue fazer. O 71 e o 73, tu pode fazer para usinagem interna e externa, tá? O 72 também. Todos eles podem ser feitos usinagens externas e internas. Usinagem interna, a gente não consegue fazer aqui nesse simulador da web, tá? Beleza. Tá, pessoal? Alguma dúvida entre G71? G71 vocês já fizeram exercício e tal, então craque. Entre o 72 e o 73, alguma dúvida? Se não, era isso, pessoal.